permitia e nos permite uma série de entradas possíveis para pensar leituras do passado. Desde uma abordagem mais teórica, enfim, pensando em que medida e como se constroem leituras do passado, até uma abordagem que eu preferi tomar, que seria exatamente tomar o tema que nos ocupa hoje de uma maneira, eu diria, quase que avassaladora, que é o tema dos 200 anos da chegada da família real. Eu diria que é quase impossível hoje a qualquer cidadão brasileiro que ligue a seu canal de televisão à noite que não veja alguma relação e alguma lembrança a respeito exatamente desse evento em que nos invade de uma maneira muito curiosa. E, portanto, quando o Departamento de História me formulou o convite, eu digo, bem, eu acho que seria um bom mote nós pensarmos 1808 e o problema da memória e da historiografia. Ou seja, na verdade, tomar 1808 como um evento, sim, mas como um evento da memória. Ou seja, pensar como é que se constrói e por que será que hoje nós estamos tão, digamos assim, tomados por esse ato comemorativo dos 200 anos da chegada da família real. Sobretudo, e eu diria isso é uma particularidade, evidentemente, de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu vivo, o tema é especialmente caro, claro. Tem todo um apelo político muito bem fomentado pela prefeitura da cidade e que busca associar-se, inclusive, a essa imagem de 1808 de uma maneira muito clara, com outdoors postados nas grandes avenidas, nos viadutos de acesso à cidade, enfim, aquele que chega ao Rio de Janeiro quase que imediatamente é confrontado com o fato de que 2008 comemora-se alguma coisa. Bom, então, nesse sentido, como eu disse, eu pretendo um pouco fazer um inventário dessa memória de 1808 a partir de algumas questões que me parecem significativas para pensar como se lê hoje 1808 numa conjuntura que é uma conjuntura, e aí uma conjuntura internacional e não apenas nacional, mas que é uma conjuntura de uma extrema valorização do que eu chamo os esforços de memorialização do passado e que são esforços distintos do esforço de historicização do passado. Eu acho que esse apelo memorialístico muito forte se presta muito bem a essas, digamos, a essa forma de comemoração, especialmente aquela que a mídia está bastante interessada em comemorar com relação a 1808 e, consequentemente, os 200 anos da chegada da família real. Para isso, eu dividi a minha exposição em 5 momentos diferentes, em que um primeiro momento eu chamo içando as âncoras, uma metáfora talvez alusiva à própria partida da família real, em 1808, das margens do Tejo, onde eu pretendo, nesse primeiro bloco de questões, levantar alguns dos pressupostos que organizam a minha própria fala. Quer dizer, alguns dos pressupostos que me levaram a discutir o problema da memória e da leitura que 1808 tomou ao longo desses últimos 200 anos, evidentemente que recortando momentos específicos, senão nós não sairíamos daqui hoje à noite e iríamos cansá-los, enfim, com uma conferência muito longa. A esse primeiro bloco, que eu chamei içando as âncoras, segue-se um segundo bloco, que eu chamo a viagem de 2008. Portanto, eu pulo 200 anos. Essa viagem, desculpe, antes dessa, seguindo o primeiro bloco, que eu chamo içando as âncoras, eu tenho um primeiro bloco que chama-se a viagem de 1808, em seguida, a viagem de 2008, porque me parece que é também uma viagem essa que nós empreendemos hoje. Num quarto momento, então, a viagem do historiador, onde eu pretendo um pouco apresentar
como, ao longo da historiografia, já muito recentemente, ao próprio evento, vai se constituindo uma memória a respeito da chegada da família real, né? E isso vai se constituir num lugar muito específico, que é a publicação de um jornal, a partir de 1813, na cidade do Rio de Janeiro, chamado Patriota. Um segundo momento é a leitura do Vanhagen, no século XIX, né? Em que ele vai, evidentemente, alçar 1808 a uma qualidade de objeto da historiografia que, eu diria, a partir daí, não abandonou mais o cenário da historiografia, né? Ele consegue consagrar 1808 como uma data mais significativa, inclusive, do que 1822. Né? E é muito curioso se perceber como diferentes leituras no campo historiográfico, a partir da leitura de Vanhagen, portanto, a partir do final da segunda década do século XIX, vão retomar essa mesma periodização. Né? Basta ficar aqui num exemplo clássico, né? Que é o exemplo do Capistrano de Abreu, escrevendo os 3 séculos, né? O capítulo clássico dos capítulos de História Colonial, onde ele faz um balanço da colonização e o marco está ali. Né? O marco é 1808. E para, digamos assim, coroar, né, a grande referência de uma historiografia que formou uma boa geração, certamente a minha geração, que é Caio Prado Júnior, que claramente na sua leitura da formação do Brasil contemporâneo, 1808 é muito mais importante que 1822, porque significa exatamente as relações econômicas que são, digamos, revolucionadas em função da abertura dos portos. Portanto, o que eu quero é tomar um pouco como é que se constrói, quer dizer, como é que Vanhagen produz esse evento como um evento, eu diria, quase fundador da própria possibilidade de se construir um objeto como o objeto História do Brasil. Depois do Vanhagen, eu pulo para um historiador que terá uma importância enorme já aí nas comemorações do centenário, portanto, em 1908, que é exatamente uma grande obra sobre Dom João VI, que é Oliveira Lima, que tem um clássico, que produz uma certa imagem do Dom João VI, que se consagrou, de uma certa maneira, numa certa leitura historiográfica. E, finalmente, eu chamaria atenção para as diferentes apropriações contemporâneas e vou, então, concluir. Não sem passar, digamos assim, por alguns elementos que me parecem ricos para se pensar a construção da memória, que são os eventos ligados já às comemorações do próprio bicentenário. Bem, eu vou projetar aqui uma primeira imagem, a gente pode passar